Só um minutinho. A gente queria saber um pouquinho em relação à questão do biomodelo, se o Brasil hoje ele é competitivo com relação ao mundo, ou seja, como está a tecnologia mundial, tanto em relação a investimento, quanto em relação a questões legais, e ou seja, se o Brasil consegue hoje competir de igual para igual com os grandes mundiais que estão embarcando nessa tecnologia. Tá, falando de biomodelos, eu acho que a tecnologia que nós temos no Brasil hoje é exatamente igual à tecnologia que nós temos fora. O volume aqui é muito menor, por aquelas questões que eu comentei, que a gente não tem tanto incentivo aqui. Então, a gente não tem hospitais hoje que banquem esse tipo de modelo, como você tem nos Estados Unidos e na Europa. Mas a tecnologia que nós temos, eu acho que ela é muito semelhante. E, enfim, eu acho que tende a crescer isso. Mas a aplicação que você vai ter aqui, que você consegue ter aqui, é a mesma que você consegue ter lá. Perfeito. Ô, Felipe, você não quer... esse é um queijo bem forte, não sei se você gosta de queijo forte. Gosto. O salame está muito bom também. Agora, enquanto você está servindo, eu queria te perguntar um negócio. Como é que está isso no dia a dia, tá? Você falou que os planos não têm pago, então obviamente isso não está tão acessível. Mas dá para você chutar um volume que é feito hoje? Você tem vários competidores ou não? Você está sozinho nessa história? Como é que está esse mercado no Brasil? Não, tem competidores sim. Muitos competidores que nós tínhamos que eram focados única e exclusivamente em modelos, eles faliram, porque, de novo, é um mercado difícil hoje. Então eu sei que dentro do Hospital Sírio-Libanês eles têm uma parte de segmentação, que é transformar o arquivo em 3D, devem fazer impressão com algumas empresas, alguns birôs de impressão que hoje são espalhados pelo Brasil. Eu não sei se precisar hoje qual que é o volume disso, mas na nossa experiência ainda está muito pouco presente no dia a dia do cirurgião, os biomodelos. Ele está mais presente quando ele agrega, por exemplo, numa prótese. Quando a gente faz uma prótese, que daí, dentro do valor da prótese, você tem o biomodelo, tem o planejamento, e a prótese já é um material que já é pago pela seguradora, então isso acaba facilitando. Mas quando é a venda única exclusivamente para um biomodelo desse, para um planejamento que não vai ser utilizado nada customizado de implantes, hoje eu acho que o volume é muito baixo ainda. Eu não consigo te precisar quantos. A gente já teve, como eu comentei, alguns casos foram pagos, mas, em geral, os casos que nós temos hoje são pagos pelos próprios pacientes. Entendi. Então, isso limita muito o mercado do Brasil, certo? Você está pegando a ponta da pirâmide ali. Não, fica realmente muito limitado. Mas acho que é questão de tempo também, né? O que você falou de... Agora, a gente vai precisar de mais paper e mais... para comprovar que isso está valendo a pena do ponto de vista de custo. Porque no ponto de vista de melhorar qualidade de vida... diminuir risco, essas coisas, no final, para quem está botando grana, querendo ou não, é menos relevante. Sim. Isso vai deslanchar a hora que a gente conseguir provar que isso está diminuindo o risco e esse risco diminuindo o custo. É que eu acho que tem algumas variáveis. Então, por exemplo, hoje, manufatura aditiva, impressão 3D está cada vez mais comum no nosso mercado, né? Então, você tem hoje FDMs extremamente baratas. Então, eu acho que o valor das impressoras e dos materiais vão cair muito nos próximos anos. Isso vai viabilizar que você consiga fazer no menor custo os biomodelos. Isso, obviamente, vai aumentar o volume. Por outro lado, realmente, a gente tem essa necessidade de criação de papers. Então, hoje, nós temos alguns papers publicados. Nós já fizemos, por exemplo, campanhas com cirurgiões. Então, a gente dava 5 biomodelos para eles. Em troca, eles faziam um paper para nós. Legal. Então, assim, realmente isso tem que ser incentivado. Mas não é fácil incentivar isso deveria... na minha percepção, vir também de universidades. Só que a gente sabe o incentivo que eles têm hoje. É muito baixo o incentivo aqui no Brasil. Então, o que eu vejo é que isso no futuro realmente vai caminhar. Pode caminhar mais rápido ou mais devagar, mas para quem você apresenta isso, os cirurgiões, eles realmente dizem, isso aqui não tem volta. Quando ele planeja um caso desse, a cirurgia se torna outra. Uma cirurgia muito mais segura, mais rápida, etc. A gente tem casos, por exemplo, a gente fez alguns casos de fratura de costela. E na fratura de costela, na verdade, é um procedimento que é simples, não tem muita complexidade. Só que o que a gente conseguia fazer o tempo cirúrgico caiu drasticamente, o uso de materiais também caiu, porque antes ele cortava uma placa e desprezava o resto. Ele viu que ele poderia usar o que ele ia desprezar para outra costela. Isso ele consegue fazer de novo, quando ele tem um modelo, num ambiente controlado e não num momento cirúrgico. Sim, não dá para o cara na hora ali ser criativo, né? Não dá. E outra coisa que é interessante, que daí vai um pouco na parte de inovação, quando você não está tão inserido naquele segmento ou no âmbito cirúrgico, que nós fazemos essa cirurgia de costela e a grande dificuldade do cirurgião era localizar o local da incisão, que é o corte que ele ia fazer. Porque como a costela é curva, ele não sabia exatamente onde ele tinha que entrar.
Então o que eles faziam? Eles colocavam um fio de Kirchner, que é um fiozinho de metal, em cima do paciente e tiravam raio-x. Falava, é aqui? Ah, mais ou menos. Põe um pouquinho para baixo, outro raio-x. Isso, obviamente, encarece a cirurgia, Não, isso tempo cirúrgico, e vamos falar a verdade, na... né? Isso é tosco pra caramba, Sim, né? radiação no paciente, tudo isso. Então, é uma coisa simples, que quando a gente estava ali no ambiente cirúrgico, a gente falou, bom, mas a gente tem tecnologia para resolver isso. Então, a gente passou a dar para o cirurgião algumas coordenadas que ele chegava, media no paciente, fazia a incisão e caía perfeitamente na zona ali que ele tinha que fazer a incisão. Então, você consegue trazer muita inovação entre o mercado de saúde. É um mercado que necessita dessas inovações e realmente você precisa ter... Porque por mais que seja um segmento muito avançado tecnologicamente falando, que avançou muito, ainda muita coisa é muito tosca, né? Uhum. Eu tive conversando com um gringo do MIT, eu não vou lembrar o nome dele agora, minha cabeça para me lembrar o nome está uma desgraça. Mas ele revolucionou as cirurgias nossa, como é que você quando você tira um membro? Olha como está a minha cabeça. Cara. Amputação? Amputação. Ele revolucionou as cirurgias de amputação. Porque antigamente, e o que ele fala é o seguinte, que as cirurgias de amputação são feitas da mesma maneira que eram feitas na Segunda Guerra. E ele está fazendo de uma maneira diferente porque ele está salvando alguns nervos, tudo para depois esses nervos serem usados para próteses funcionais, né, órteses funcionais, eletrônicas e tudo, né, para você poder fazer o controle sem ter que reaprender a fazer esse controle, né, porque você não está usando o mesmo músculo e tudo mais. Enfim, e o assustador é isso, que assim, muitas coisas na medicina, na engenharia, não sei o que, óbvio, são muito modernas, são muito avançadas, mas tem coisas que você olha e fala assim, cara, isso é da idade da pedra. Sim. Né? Isso é feito igual ao que é feito há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Né? A parte de treinamento, por exemplo, se você pegar outros mercados, mercado de aviação, o piloto treina num simulador há muitos anos. Por que o mercado médico não faz isso? Então, realmente tem esse gap, tem algumas áreas que caminham muito rápido. Outro dia eu vi um robô que me impressionou. Era um robô que fazia cirurgia de joelho. Totalmente autônomo, faz cirurgia em 15 minutos, e 5 pacientes por vez. Pô, isso vai mudar completamente o mercado. Sim. E até vi um dado que é interessante, que os médicos nos Estados Unidos, eles têm curso agora de programação. Todo mundo tem que ter, cara. Sim, mas era uma coisa que assim, não se esperava tão rápida e realmente eu acho que o mercado vai caminhar muito rápido para isso. Mas essa é uma discussão que eu tenho sempre, cara, nas palestras, nos cursos. As coisas estão numa velocidade muito assustadora. Você tem algumas tecnologias como inteligência artificial que está dobrando a capacidade, o poder de fogo a cada 3 meses. Né? Então a lei de Moore lá está a cada 2 anos, esquece. Já não existe mais. Não existe mais. Né? E quem não se adaptar vai ficar para trás. Agora, tem uma questão cultural nessa história que você comentou que eu acho que é muito legal, que a partir do momento que esse cara entende que ele pode criar soluções novas, novamente, não estou falando na hora ali o cara, tive uma ideia, eu vou ser criativo aqui na hora, porque não é a hora do cara brincar. Mas o cara entendendo que ele pode criar soluções novas, isso abre um campo muito novo. Tem exemplos de impressão 3D de medicina muito legais de pacientes que tinham um problema, sei lá, traqueia, sei lá, obviamente que eu não entendo nada de medicina, mas pacientes que você sabe assim, não tinha solução, não tem, e aí o médico pergunta assim, cara, e se eu imprimir um negócio aqui para facilitar enfim, tem casos muito legais que foram coisas problemas foram resolvidos e que não seriam, porque a gente está falando dos exemplos que você está dando, que melhoram a situação atual. Mas tem muitas coisas que a situação atual não é resolvida do jeito tradicional. Exato. Né? E aí você tem, nessas soluções, você tem uma maneira de resolver. Exatamente. O que mais você trouxe aí de brinquedo aí?